Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal A Voz do que Clama no Deserto. Se você ainda não é inscrito, faça isso, se inscreva para estar conosco aqui, meditando na palavra de Deus, refletindo na confiança de que Deus ele há de falar com cada um de nós. E como prometido, estamos aqui dentro do quadro Texto e Contexto, onde estarei trazendo para cada um de vocês, né, característica do termo referente ao tempo de Deus na Bíblia. A palavra tempo de Deus, ela aparece aproximadamente mais de 620 vezes na Bíblia. Porém, dentro do texto e contexto, ela traz consigo característica cada vez que aparece essa palavra tempo. Tempo de Deus, o tempo de Deus agir. E antes de nós estarmos lendo a palavra de Deus, que vamos estar lendo ali em Eclesiastes, né? Não poderia ser diferente, já que vamos falar do tempo do Senhor. No capítulo 1, capítulo, melhor dizendo, 3, capítulo 3 e versículo 1. Porém, antes disso, nós vamos estar orando, tá bom? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido e queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por essa tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar para que onde o Senhor estiver, nós também possamos, Pai, estar junto. Abençoa, Pai, esse momento agora que vamos estar tratando aí de uma questão mais teológica, Pai. E trazendo aqui, Senhor, tendo aqui algumas informações sobre a característica do tempo do Senhor na Tua Palavra. Para que nós possamos, através desse entendimento, ó Pai, possamos descansar em Ti, como foi a mensagem anterior a este quadro, ó Pai. Senhor, nos ajuda a cada vez mais crescer na graça e no conhecimento. Só o Senhor pode fazer isso, Pai, em nossa vida. Por tudo, Pai, é o que nós pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar aqui abrindo o PowerPoint, tá bom? Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ainda não, pera aí. Deixa eu ver, foi. Então, amados, vou estar trazendo aqui, né, característica do tempo, da palavra tempo na Bíblia, para trazer para você mais esse arcabouço de conhecimento. Eu creio que o vídeo vai ser bem breve, por conta que só vou estar aqui lendo, né? Não vou ter muito que acrescentar, porque o próprio conteúdo aqui já vai trazer algumas informações para que eu e você possamos valorizar o tempo de Deus, cada um dentro das suas características em que a Bíblia nos apresenta, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos aí para o PowerPoint. O termo tempo nas Escrituras tem os seus respectivos significados à luz do idioma e do contexto, o que nos é de grande importância quando podemos identificar cada um deles e assim chegarmos a uma interpretação saudável. Porque vai ter momento que vai estar falando sobre o tempo de momento, né? Do dia, da hora,
do mês, do ano, e vai ter ocasiões que vai estar falando de outra característica dentro desse tempo de Deus. É o que nós vamos saber a partir de agora. Então, o primeiro termo que existe na Bíblia, eu disse que a palavra tempo ela aparece mais de 623 vezes na Bíblia. Dentro desse contingente de vezes, ela aparece pelo menos em 5 termos, dentro de 5 termos, em toda essa quantidade de vezes que aparece. Precisa, então, termos a compreensão em cada texto e contexto e que tempo aquele está sendo se referido. É isso que nós vamos estar aqui conhecendo e tendo algum exemplo disso, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Então, o primeiro tempo que a Bíblia nos fala, que é tratado, é o Cronos. Grego, Cronos. A gente lê Cronos, mas no grego é Cronos. É o tempo quantitativo, sequencial e linear. Refere-se à sucessão de segundos, minutos, horas e anos. É o tempo do relógio e do calendário. Significado bíblico. Representa o tempo humano, finito e passageiro. É o período em que vivemos e envelhecemos. Exemplo, Mateus 2,7, onde Herodes indaga sobre o tempo Cronos, em que a estrela apareceu. Como aqui não tem o texto bíblico, vamos lá, vamos ler? Mateus, deixa eu ver aqui, 2,7. Mateus, capítulo 2, e versículo 7, quando a Bíblia diz assim, ó. Então Herodes chamou secretamente o mago e deles inquiriu com precisão acerca, olha só, do tempo Cronos, dentro desse texto aqui, em que a estrela aparecera. Então aqui está falando do tempo, como nós lemos lá, o tempo humano, né? Está dentro da característica do tempo humano e quantitativo, né? Representa o tempo humano, finito e passageiro. Então Herodes queria saber exatamente o tempo em que aquela estrela, aquele sinal apareceu para os magos. Então ele está, naquele texto bíblico, está falando sobre o tempo Cronos. Segundo tempo, característica do tempo na Bíblia, é Kairos, que no grego é Kairos. É o tempo qualitativo, o Cronos quantitativo e o Kairos o tempo qualitativo. Por quê? Porque é o momento oportuno ou a janela de oportunidade, diferente de Cronos. O Kairos não pode ser medido, mas sim discernido. Significado bíblico, frequentemente chamado de tempo de Deus. É o momento em que Deus intervém na história humana para realizar seus propósitos. Nós tratamos isso na mensagem Descanse no Tempo de Deus, anterior a esse momento. Quem acompanhou o vídeo do dia anterior aí, que postado aqui no canal, você vai, ou na semana anterior, né? Porque esse vídeo vai estar logo a sequência do tema, do momento de reflexão que nós refletimos sobre o tema Descanse no Tempo de Deus. Ou ele vai estar ou na sexta, né? Quinta, a mensagem, sexta, esse estudo que nós estamos fazendo aqui, ou vai ser na sexta-feira, na quinta-feira da semana próxima, depois da sexta-feira, onde tratamos do Descanse no Tempo de Deus. Então fica aí esse toque aí para vocês, tá bom? Mas ele vai vir logo em seguida, depois da mensagem do momento de reflexão. Se não for na mesma semana, será logo em seguida, na semana seguida, primeiro dia lá do momento de reflexão, que é na quinta e sexta-feira, estará vindo esse estudo logo na sequência, tá bom? Então aqui o tempo Kairos é o tempo qualitativo, momento oportuno, a janela de oportunidade. E o significado bíblico é esse, frequentemente chamado de tempo de Deus, é o momento que Deus intervém na história humana para realizar os seus propósitos. Foi nesse sentido que a mensagem estava sendo tratada. Refere-se ao instante certo para algo acontecer, que não está em face aí, esse momento desse acontecimento do tempo de Deus, do Kairos, relacionado somente à questão nossa,
o Senhor nos dá a resposta em que tanto precisamos. Mas ela está aliada ao propósitos em que venham estar sobre a revelação de Deus, o tratar de Deus conosco, o tratar profético de Deus em nossas vidas. Tudo isso é importante para que nós discernamos esse tempo, porque vai haver muitas situações que nós vamos estar convivendo dentro dessa característica do Kairos, e vamos entender pela Bíblia o porquê estamos passando por aquele momento, e aquele momento foi um momento de Deus e tinha a sua razão de ser, de ter realmente acontecido naquele momento. Isso tudo para você ver, amado e querido ouvinte da Palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, o quanto é importante essa questão teológica das características do tempo na Bíblia. Exemplo, Marcos 1,15, aqui ele já diz, né? Jesus diz, o tempo, olha lá, Kairos, está cumprido e o reino de Deus está próximo. E que Kairos é esse que Jesus está falando aqui em 1,15? Está falando dele mesmo, da manifestação. Quando Jesus veio e se fez carne, amado, estava se cumprindo o tempo de Deus com respeito às promessas que teve o seu início lá em Gênesis, da questão da semente da mulher. E essa semente era Cristo. Como diz, como lemos ali, se eu não estiver enganado, em Tito. Vamos ver lá? Tito, capítulo 2, se eu não estiver equivocado, tá? Versículo 11. Ó, porque pela graça de Deus se manifestou, ó, trazendo a salvação por todos os homens. Então aqui, essa tradução, tem tradução que diz que manifestando no seu tempo oportuno, né, veio o Senhor Jesus. Então, essa característica Kairos, aqui no caso de Marcos, é Kairos, esse tempo aqui que Jesus diz. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Então ele já fala já de que houve um cumprimento profético, Kairos, e é esse tempo de Kairos agora é a questão da oportunidade, da janela de oportunidade para todos nós. Nos arrependemos e cremos no Senhor Jesus e fazemos parte deste reino que está para se manifestar na sua plenitude, no seu cumprimento, né? Terceiro termo é aion, grego aió. Refere-se a uma era, idade ou eternidade. É um período de tempo muito longo ou indefinido, muitas vezes traduzido como século ou mundo. Significado bíblico. Pode descrever o presente sistema de coisas, esta era, quando a Bíblia fala, né? Ou a eternidade futura. No Novo Testamento, aion indica que a realidade... Por que Novo Testamento? Porque o grego só está no Novo Testamento, tá bom? Até aqui estamos dentro do grego. Aion indica que a realidade não é apenas o hoje, mas faz parte de um plano eterno. Olha só a profundidade desse termo, né? Exemplo, Mateus 28:20, onde Jesus promete estar com seu discípulo até a consumação do século. Vamos ver lá em Mateus 28:20? Mateus 28. Pode ver que aqui já é uma característica de tempo, né? Não vem a palavra tempo, mas a sua variante, né? Ele diz aqui, ó. Ensinando-os a observar todas as coisas, e eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, ó, todos os dias. Esse tempo aqui, ó, todos os dias, já não é o Cronos. Não, aqui já é o Cronos, ó. E estarei convosco todos os dias. Aqui fala de um tempo relacionado ao Cronos. Agora, olha só, dentro do mesmo texto, nós encontramos também o aion. Até a consumação dos séculos. Esse até trata-se do aion, do tempo, dessa característica aion, que é mais um termo bíblico do tempo de Deus na Bíblia. Quarto é o Zeman, hebraico, agora já do Antigo Testamento, Zeman, hebraico e também aramaico. Zeman significa um tempo determinado, fixado ou apontado. É similar ao conceito de prazo.
ou uma data marcada na agenda de Deus. Aqui eu fiquei devendo, né, no começo, você me perdoe, era para me ter lido e eu não li, né? Fizemos a oração, mas eu não li o texto, que seria a base aqui para esse estudo, que se encontra aqui em Eclesiastes, mas vamos falar dele duas vezes aqui, né? Ainda que nós não lemos, nós íamos ler aqui, ó. Tudo tem a sua ocasião própria. Tá falando do tempo. Ocasião aqui é tempo, em outras traduções. E há tempo, às vezes, ó, tem dois significados aqui dentro dessas duas ocasiões. Desse tempo onde está escrito aqui, ocasião própria. E há tempo para todo propósito debaixo do céu, que nós vamos ver agora nesses dois termos últimos finais que estamos vendo aqui, conhecendo. Então, significa um tempo determinado, fixado ou apontado, como diz aqui Eclesiastes 3:1. Tudo tem a sua ocasião própria, ou seja, determinado por Deus, fixado e apontado. É similar ao conceito de prazo, ou uma data marcada na agenda de Deus. Significado bíblico, muito usado no livro de Daniel e Esther. Refere-se à época do evento que tem um início e fim pré-estabelecido por um decreto ou autoridade. Foi por isso que Jesus ele declarou aquela certa ocasião aos discípulos. Ele diz que passarão terra e passarão céu. Ali já é o tempo Cronos. Mas a minha palavra não passará. Ou seja, tudo quanto está escrito e determinado dentro desse tempo Zemã há de acontecer. Observe que aqui é a parte A, aqui, ó, como está em outras tradições. Eles já teriam, tudo tem o seu tempo, ó, determinado. Como lendo lá nessa primeira parte. Tudo tem o seu tempo determinado, em vez de ocasião própria, que é outra tradução. E essa aqui já é uma outra tradução, a RA ou então a própria King James. Então, agora vamos para o éter, o último significado e termo bíblico referente ao tempo, na Bíblia. Éter, hebraico, está ali aquela letra hebraica que eu não conheço, mas está aí. Significado bíblico, refere-se a um momento específico, estação ou circunstância. É o equivalente hebraico que transita entre o Cronos e o Kairos. Indica que para cada atividade humana existe um momento apropriado ou uma estação específica. Estação de colheita, estação de guerra. Por isso que nós lemos lá, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra. Então tudo isso está dentro aqui do éter. Como ele vai trazer o exemplo aqui, ó. Também Eclesiastes 3, logo após mencionar o Zemã, que nós consideramos anteriormente, o texto diz, passando a vírgula, o texto diz que há um tempo éter. Ali já não é Zemã, é éter. Quando diz aqui, ó, e há tempo para todo propósito, esse tempo aqui já significa éter, que está se referindo a algo já estabelecido, né? Como diz aqui, apropriado ou estação, para todo propósito debaixo do céu. Então nada é por acaso, como diz, uma fatalidade, não. A todos quanto caminham com o Senhor e têm a palavra de Deus como essa regra de fé e conduta, nada é por acaso. Tudo está dentro da presciência de Deus e dentro dos seus propósitos, quando dentro do éter, do tempo éter. Outro versículo para cada termo, agora estamos caminhando para o final. Cronos, vamos rever agora cada um deles com mais 2 versículos cada um, tá bom? Cronos, tempo linear, duração, quantitativo, né? Quantitativo, que falamos. Atos 1:7, respondeu-lhes Jesus, não vos pertence saber os tempos, Cronos, ou as épocas em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, aquela oportunidade, Jesus falou para o discípulo, estava se referindo ali ao tempo quantitativo. Contexto, aqui Jesus distingue o tempo medível, Cronos, da data específica de evento divino, Kairos. Lucas 1:57, completou-se para Isabel o tempo, olha só, Cronos, de dar à luz e teve um filho. Contexto refere-se à duração física e biológica da gestação de 9 meses, pelo qual teve o seu crime, no caso ali de Isabel. No Kairos, momento oportuno,
né? E é o tempo qualitativo, tempo estratégico. Nós temos 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Porque diz, ouvite em tempo aceitável só. E socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo, ó só, Kairós, ou seja, a janela da oportunidade, aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, quando Paulo fala em 2 Coríntios 6,2, ele está falando de algo que precisamos considerar. Há uma decisão que precisamos tomar. Porque o tempo Deus já se manifestou. O Kairós de Deus já aconteceu. Jesus já esteve entre nós. Ele já morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou no terceiro dia, está sentado ao Pai e ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. Cabe a nós agora, diante dessa janela aberta, ratificada pelas próprias palavras do Senhor Jesus na cruz, quando diz, está consumado, agora a decisão é nós que temos que tomar. E ele é oportuno. Gálatas 6,9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, olha só, está falando para frente. Hoje plantamos, para colher no tempo e na oportunidade de vida, sobre a soberania e regência de Deus, o fruto, e aqui já fala de Kairós, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, precisamos descansar no tempo de Deus. Contexto, a colheita não vem no relógio humano, mas no momento que está madura, segundo o desígnio de Deus. Está aí. Aion era séculos de eternidade. 1 Timóteo 17. Ora, o rei do século, Aion, rei dos séculos. Nós vimos lá, séculos, era imortal, invisível, ao único Deus sábio. Seja honra e glória para todos, sempre. Amém. Descreve Deus como governante de todas as eras, de toda a eternidade. Ali fala do Aion, né, dos séculos, Aion. Hebreus 1,2, a quem constituiu o herdeiro de tudo e a quem fez também, o mundo. Aion de novo ali, falando do tempo. Que tempo é esse? Da existência humana, do mundo. Contexto, aqui a palavra é traduzida como mundo, mas no original refere-se a eras, ou a própria estrutura do tempo criada por Deus, por Cristo, tendo o seu início e tendo o seu final, como ele nos alerta durante todo o decorrer da Bíblia. Zemã, tempo determinado, prazo fixado. Aí Daniel 2,21 diz, ele muda os tempos, Idam, sinônimo aramaico, e as horas, Zemã. Ele remove e estabelece a terra. Então aquilo que é fixado, só Deus pode mudar. Esse tempo aqui se refere a Zemã. Daniel reconhece que as épocas políticas, os prazos dos impérios são determinados por Deus, né? Então é o Zemã aí. Esther 9,27. Os judeus estabeleceram e aceitaram por si que não se deixariam de guardar estes 2 dias, conforme que se escrevera deles. E segundo o tempo, olha aí, determinado, Zemã, todos os anos. Contexto, refere-se a uma data fixa no calendário, a festa de Purim, um compromisso agendado. E por último, o éter, estação, circunstância, momento. 1 Crônica 12,32. E dos filhos de Issacar, destro, na ciência do tempo, questão de éter, para saberem o que Israel devia fazer. Contexto, descreve homens que tinham sabedoria para entender a situação ou o clima espiritual de sua época. Levítico 26,4. Então vos darei a chuva a seu tempo, éter, circunstância, estação, momento. E a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu fruto. Contexto, refere-se à estação climática correta, a chuva que cai exatamente quando a terra realmente precisa. Então, amado, diante desse estudo, só precisamos descansar no Senhor. Descansar no tempo de Deus, porque tudo Ele governa. Dele, por Ele e para Ele, são todas as coisas. Concluindo, espero que o conteúdo tenha ajudado a todos que amam a palavra de Deus. Precisamos compreender que um dos abismos da Escritura é o linguístico, onde temos no mínimo 3 idiomas, hebraico, aramaico e o grego koiné. E sendo assim, sempre será para cada um de nós significativo chegarmos o mais próximo possível da sua interpretação. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que tenha sido útil para cada um de nós, para você, para mim foi grande significância.
por certo, eu tenho por certo que para você também o será. E agora você vai ver que quando você lê na Bíblia, tempo não é sempre a mesma coisa, mas tem as suas características de acordo com o texto e contexto. Amém? Que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. E queremos, Senhor, te agradecer por este momento, Senhor, que até aqui estivemos, dentro desse maravilhoso conteúdo. Conhecendo um pouco mais dos termos, das características, do que diz respeito do tempo na Bíblia. E só temos para te agradecer a cada irmão, a cada irmã, a todos quantos o Senhor tem dado esta graça para nos poder estar passando para nós, Pai, esse ensino, passando para nós esse estudo, para que assim possamos, com mais propriedade, Pai, lermos a Tua Palavra e no momento da meditação, refletirmos sobre verdades tão profundas e importantes para nós, que por certo nos levará, Senhor, consequentemente, a descansarmos em Ti. E podemos, e um no sono, dizer está com o mesmo objetivo, está sobre o mesmo coração do salmista. No Salmo 40, quando diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Pois tirou-me do charco de lodo e me colocou os pés sobre a rocha. Por isso, ó Pai, nos ajuda, nos guarda da precipitação, nos guarda, Senhor, de nos errarmos o tempo, mas que o nosso tempo, ainda que esteja dentro da nossa existência, voltada à questão do cronos, ó Pai, do tempo quantitativo, possamos também aproveitar da melhor forma possível, compreendendo o Teu Kairos, a qualidade desse momento que estamos vivendo. Então não podemos, Pai, encerrar esta súplica ao Senhor, senão te pedir para que nós venhamos a fazer sono com o mesmo coração também do salmista no Salmo 90:12, quando ele diz: ensina-me a contar os meus dias, para que eu possa alcançar um coração sábio. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom você ter estado conosco até aqui. Espero que essa reflexão seja útil para você, se não foi de momento, seja para dias posteriores, né? Porque a reflexão da palavra de Deus nos dá essa garantia, essa sustentabilidade em momentos futuros, dado o fato, né, que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é atual em nossas vidas, tá bom? Então, muito obrigado por vocês terem estado conosco e até a próxima programação, tá bom? Um abraço a todos em nome do Senhor Jesus.